Irmãos e irmãs, estamos neste local de culto para um serviço de adoração ao nosso Deus. Portanto, vamos nos colocar em pé e abrindo as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Vamos fazer a leitura dos versículos 8 e 11. Leiamos. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos louvar ao nosso Deus, Santo, 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 cantando o hino de número 10. Ó, louvai-o. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó, louvai-o, aleluia. Do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, ó, louvai-o, ó, louvai-o. As bênçãos canta já, ó, louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, ó, louvai-o, ó, louvai-o. Sábios e de bem, a todos proclamai também, ó, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó, louvai-o, ó, louvai-o. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Criador de todas as coisas e Senhor da nossa vida, Senhor de todas as coisas, Senhor da Igreja e de tudo o que nela há. Nós te damos graças, Senhor, porque podemos estar em plena liberdade, dirigindo este culto, trazendo junto com o teu povo a adoração que é devida ao teu santo nome. Por isso, Senhor, a nossa gratidão é imensa. E nós te pedimos, Senhor, que este culto seja uma oportunidade de crescimento espiritual para todos nós, porque nós sabemos que só podemos crescer, só podemos desenvolver o nosso fervor espiritual quando recebemos em nós a presença do Teu Santo Espírito.
Faze, Senhor, deste culto uma proclamação da Tua glória e uma proclamação da palavra do Senhor Jesus, o Evangelho Santo que salva e que liberta. Nós te adoramos, Senhor, e te pedimos que esta palavra proclamada traga paz, luz e salvação a todos quanto dela ouvirem. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Pode sentar. Deus é merecedor de toda adoração, de todo louvor, é digno de receber o nosso culto, e nós não somos dignos de adorá-lo, mas Ele nos aperfeiçoa, Ele aprimora o nosso louvor, Ele intercede por nós, inclusive com gemidos inexprimíveis pelo Seu Espírito. Por isso estamos em perfeita sintonia. Aquele que é digno nos dignifica para podermos adorá-lo em espírito e em verdade. É neste espírito, nesse propósito, que nós nos achamos reunidos e damos as boas-vindas a todos, também aqueles que nos acompanham à distância, pela internet, sintam-se devidamente integrados. Queremos conhecer quem está aqui pela primeira vez. Se essa é a primeira vez que você vem estar conosco, onde você estiver, coloque-se em pé, que nós queremos entregar uma singela lembrança para você. Tem gente lá atrás, uma porção de gente, que bom, né? Muitos deixaram de vir, mas outros vêm para compensar. Aguarda um pouquinho até que chegue até você o nosso abraço, o nosso presente sincero. Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração. Obrigado pela amável visita aqui conosco. Obrigado. Podem tomar seus lugares. Eu quero destacar das nossas atividades que seguem, muito importante que estejamos atentos à colônia de férias das crianças no mês de julho, de 13 a 18.
segunda a sábado, no período da tarde, das 14 às 18 horas, nós vamos recepcionar aqui as crianças, vai ser toda uma festividade delas, com parte de recreação, lazer, mas também de crescimento espiritual para os nossos infantes. O investimento é R$ 80 a inscrição para cada criança. O tema é o meu amigo favorito. E não há amigo melhor do que o próprio Senhor Jesus. Falar do Kairos, o grupo de casais, a sua reunião deste mês saiu errado, grafado aí no boletim, é nesse próximo sábado, é 20 de junho, não 20 de julho. É o encontro de Kairos com a participação do pastor Marcos Aurélio Jansen, da Primeira Igreja Presbiteriana de Ponta Grossa, será o preletor, e nós teremos aí a parte do congraçamento um pouco diferente, com o giro da pizza, um rodízio, em vez das pessoas trazerem seus pratos, nós vamos ter ali os pratos sendo servidos em forma de pizza e você compra o seu ingresso, R$ 25 por pessoa ou 50 o casal, e participa de toda essa atividade. E o Kairos também ainda aguarda a sua inscrição, se você não fez, para o encontro anual lá em Brusque, no Hotel Montes, com o reverendo Amauri, que vai ser o nosso preletor, nos dias 14 a 16 de agosto. Ainda estamos aguardando as inscrições de muitos que se comprometeram a fazer, ou quem ainda não estava sabendo, agora sabe e faz a sua inscrição. Estamos nos aproximando de mais um aniversário da nossa igreja, essa tela nos lembra isso, os programas especiais já no domingo dia 28, no meio da semana dia 1º, o dia do aniversário mesmo, como nós sempre fazemos o culto, não importa que dia da semana cai, e no outro final de semana, no outro domingo, encerraremos sempre celebrando com alegria agora 127 anos da nossa igreja. Nós temos um filme para passar, para motivar você a participar das nossas atividades. Eu acho que o lar me ajudou bastante a crescer como pessoa, como profissional, a saber me portar em diversas situações, a nunca fugir das lutas, sempre chegar junto, mostrar que eu posso, nunca ser um coitado. O lar também, queira ou não, para mim foi um propósito de Deus, que eu acho que se eu tivesse com a minha mãe ainda, ou estaria usando droga, ou preso, ou até morto, porque ela nunca ensinou a gente assim, vamos pra escola, vamos trabalhar, vamos isso. Ela sempre pegava, colocava a gente no carrinho para ser, como que é o nome? Para ser pedinte, para ela conseguir as coisas em nosso nome. Então, eu acho que a única coisa que eu aprenderia era ou roubar ou pedir. Não saberia, batalhar pelas coisas que eu tenho hoje e que vou conquistar, sabe? Mas o lar me resgatou e me ensinou a palavra de Deus. No começo eu também não gostava muito de vir para a igreja, achava que era uma coisa muito rotineira. Daí entramos no Oxigênio, eu comecei já a ver um outro lado da vida. Aí eu conheci Deus mesmo no acampamento do Palavra da Vida, que lá foi onde eu tive meu encontro mesmo com Deus, comecei a seguir. O lar é um presente de Deus pra gente, pra mais pessoas que vão pra lá. O que você acha? Queira ou não, foi a nossa base e tudo. Então, meus planos pro futuro é ser bombeiro e fazer faculdade de educação física. E mais para frente, começar a fazer projeto social para ir nos lares, mostrar para as crianças que ninguém é coitado, todo mundo pode, é só querer, é só ter força de vontade. Chegar para eles e mostrar, olha, hoje eu sou casado, hoje eu tenho filho, tenho meu carro, tenho minha casa, e vocês também podem ser assim, vocês só precisam de força de vontade e falar assim, eu posso, se ele conseguiu, eu também consigo. O futuro da nossa igreja depende do seu presente, da sua presença. Também lembrando que você pode fazer um presente especial, que é uma oferta para entregar por ocasião do aniversário. Aniversariante sempre merece um presente. Estamos colhendo depoimentos como o do Lucas, que foi um interno do nosso lar Minas Schleder, desde pequenininho, e quando diz ali, não fosse esse ministério da igreja, e onde é que ele estaria? Hoje ele está resgatado pelo Senhor Jesus, servindo a Cristo e devidamente integrado à nossa sociedade. Graças a Deus por isso e tantos outros que a igreja tem podido ajudar nesse sentido. Vamos abrir a palavra de Deus nesse momento no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11.
versículos 20 a 26. Marcos, capítulo 11, 20 a 26. E passando Jesus com os discípulos pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. A fé e o perdão caminhando juntos. O título que encima esta passagem é o poder da fé. A fé que nos leva a crer que é um Deus vivo, um Deus redentor, um Deus salvador, um Deus perdoador, que nos perdoa, nos purifica, nos lava, mas também insta a que, igualmente, possamos ser misericordiosos, perdoadores também. Por isso, movidos pela instrução da palavra de Deus, vamos dedicar um tempo em oração silenciosa, momento em que vamos apresentar a Deus a nossa súplica, mas também a nossa confissão. Muitas vezes erramos, fazemos exatamente o que nem queríamos fazer, acabamos fazendo. A natureza pecaminosa insiste, é resistente. Mas o Senhor nos purifica de todos os nossos pecados. Também vamos interceder em prol dos que sofrem, dos que precisam, dos que padecem, dos enlutados. Vamos clamar ao Senhor que seja bondoso para com todos. Nós teremos então alguns instantes de oração silenciosa, o coral vai cantar e depois nós faremos a oração pastoral.
Renovamos, ó Deus, a nossa esperança no Senhor. Em Ti podemos confiar, no Senhor esperamos, mesmo que o cenário ao redor seja bastante confuso, negativo, apreensivo. Nós nos lançamos aos Teus braços, Senhor. Nós depositamos em Ti, ó Deus, todo o nosso anseio, na certeza de que o Senhor tem o melhor caminho para nós. Por isso podemos, neste momento, apresentar a Ti súplicas, clamar ao Senhor que seja misericordioso para conosco, que venha socorrer-nos diante de perigos, de tribulações, oferecendo sempre a Tua mão de misericórdia para conosco. Oramos pelos enfermos, pelos enlutados, lembramos muito particularmente do nosso irmão Heber, querido organista, que sempre está aqui conosco nos cultos vespertinos, que perdeu seu querido pai neste dia. Que o Senhor esteja confortando e consolando o coração dele e dos seus familiares, como já tivemos a oportunidade de acompanhar. Abençoa também, ó Deus, a linha missionária, aqueles que estão lá na linha de frente, Senhor, atuando para difundir o Teu nome, até mesmo em nações hostis ao Evangelho. O Senhor os proteja, os guarde e faze, ó Deus, com que eles possam ser muito exitosos na sua obra missionária. E aqui, nesta retaguarda, a Tua igreja permanecerá vigilante, orando, contribuindo, atenta ao mover do Senhor. Abençoa a nossa nação, abençoa este país tão gigantesco, as suas lutas, suas lides. Dá sabedoria, ó Deus, aos governantes, aqueles que estão na posição de mando, a presidente da República, os governadores dos estados, os prefeitos municipais, todo o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário da nossa nação. Impõe, ó Deus, o Teu preceito, os Teus valores e os Teus princípios sobre esta nação. Abençoa a igreja, ó Deus, para que seja testemunha verdadeira do Teu amor, na proclamação do Teu santo Evangelho Redentor. Oramos assim e unimos a voz e o coração para juntos orarmos como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Continuamos louvando o nome do Senhor, que é santo, que é digno de todo louvor, toda glória e adoração. Se você pode, fique de pé no seu lugar. Se você ainda não fez isso, quem sabe é o momento para você dar um abraço a quem está do seu lado aí. Vamos exercitar um pouquinho esse amor que Deus tem derramado no nosso coração. Santo é o nome do Senhor e a santidade dele também é derramada na alegria da comunhão. Aleluia. Senhor.
E apesar de tudo isso, o Senhor ainda se importa comigo, com você, cuida da gente e nos abençoa. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem.
vamos ler responsivamente o texto Salmos 103, versículos de 1 a 3, de 1 a 5. Salmos 103, versículos de 1 a 5. Vamos ler responsivamente. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. De vez em quando nós somos surpresos com alguns desses pacotes que o governo solta, manda para o Congresso. E aqui o salmista faz um pacote de benefícios que a gente deve louvar e agradecer ao Senhor. Ele fala do perdão das nossas iniquidades, ele fala da cura das nossas enfermidades, ele fala que é Ele quem redime. Essa palavra redime aqui é Gaal ou Goel, não sei pronunciar, que quer dizer algum parente que compra a pessoa de volta, já se referindo a Cristo, lá na frente. Ele também fala da sua benignidade, usando essa metáfora, Ele que coroa de graça e de misericórdia. E, por fim, ele diz que Ele que nos farta, Ele nos dá satisfação. Um pacote completo de bênçãos que o Senhor nos dá, que o salmista nos traz nesses 5 versículos. Esse é o momento que nós louvamos a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, apresentando os nossos dízimos e as nossas ofertas. A Bíblia diz que tudo vem de Deus, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Ele é o Criador, como nós já cantamos e lemos hoje. Tudo é sustentado por Ele e Ele que herdará todas as coisas. Por isso que nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E nesse momento de culto nós apresentamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, como um momento de louvor e de gratidão ao nosso Deus. E enquanto os diáconos fazem o recolhimento das ofertas, nós vamos louvar ao Senhor cantando o hino número 106. Carmesim que meu Jesus abriu no dia em que na cruz por mim morreu e me remiu. Eu creio, sim, eu creio, sim, Jesus por mim morreu e sobre a cruz com grande amor que Cristo padeceu. E desde que por seu amor o rumo me apontou, confio nele com fervor, pois me resgatou. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu. Foi sobre a cruz com grande amor que Cristo padeceu. Queria convidar as crianças para vir na frente e vamos ficar em pé e cantar a última estrofe. A sua morte sobre a cruz traz vida imortal. Eu vou morar com Cristo em luz na glória celestial. Eu creio, sim, eu creio, Jesus por mim morreu.
de amor que Cristo padeceu. Senhor, nós oramos porque estamos aqui gratos, chamados pelo Senhor para louvar, bendizer e glorificar o Teu nome. Esse momento de culto em que nós dedicamos muito mais do que as nossas ofertas, muito mais do que os nossos dízimos, mas as nossas vidas de gratidão ao Senhor. Não apenas pelos benefícios que o Senhor nos dá, mas pela morte de Jesus, que nos resgatou e nos redimiu de todos os nossos pecados, como acabamos de cantar. Nós cremos nisso e nós louvamos o Teu nome, pela Tua grande misericórdia, pela Tua grande graça que nos deu a todos nós. Por isso, Pai, nós dedicamos a nossa vida e pedimos que o Senhor nos guarde, nos abençoe, para que nós façamos sempre a Tua vontade. Onde quer que nós estejamos, sejamos prontos a falar desse mesmo amor, da Tua graça e da Tua bondade. Que a gente possa sempre glorificar o Teu nome com a nossa vida, sendo testemunhas aonde nós estivermos. Nós oramos, Senhor, pelo reverendo Davi, que vai trazer a mensagem agora, que o Senhor abençoe sua vida. Oramos pela Luciana e por essas crianças que também ouvirão da Tua palavra. Que o Senhor as abençoe e as guarde. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. E oramos, estamos aqui pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, amada igreja, graça e paz. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Vamos fazer uma leitura um pouco longa, e eu vou pedir para você, se você puder, você também que nos assiste pela internet, corra, pegue uma Bíblia, acompanhe com a gente essa reflexão, porque a gente vai passear um pouco na Bíblia nessa noite. Então é importante que você se aproxime aí, tenha a palavra de Deus em mãos. Marcos 5, de 21 a 43. O texto diz assim: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele.
Grande multidão seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: filha, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandando sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava, tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que a ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai Santo, a sua palavra é poderosa. O Senhor disse e tudo veio a existir. Aliás, o Senhor se apresenta como sendo a própria palavra. Ela passa de um livro, ó Deus, quando ela é lida nessa noite aqui, nesse lugar, porque nós entendemos que é o meio que o Senhor tem usado para edificar as nossas vidas. E nós queremos pedir encarecidamente que o Senhor continue fazendo isso, porque de nós mesmos não temos como fazê-lo. Mas se o Senhor falar, queremos obedecer. Se o Senhor nos tocar, nós queremos levantar e sair andando. Se o Senhor ministrar, Deus, queremos ser curados. De outra sorte, sairemos aqui da mesma forma, e esse não é o nosso desejo. Portanto, toca-nos, ministra-nos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem tem a preferência? Quando eu era menino, tinha uma padaria perto de casa, a padaria do seu Egidinho. O seu Egidinho era um senhor distinto, devia ter, quando eu tinha por volta dos meus 10 anos, ele devia ter uns 80. Um senhor distinto, muito bem-humorado. E a minha mãe, todos os dias me mandava, por volta das 7 horas, filho, vai lá no seu Egidinho, compra lá 10 pães e manda marcá-la para mim. Então eu pegava os pães e eu olhava e me lembro claramente que tinha essa frase. Lógico que o saco de pão não era igual a esse é um saco mais moderno. Mas talvez você já tenha visto esse tipo de saco de pão que vem com esse impresso: agradecemos a preferência. Já viram isso? É saco de pão, é saco de trigo, é saco de arroz. Antigamente tudo vinha em saco de papel e estava escrito agradecemos a preferência. Mas eu nunca entendi esse negócio. Porque quem disse que eu preferia o pão dele? Porque tinha uma padaria mais perto que tinha um pão muito mais gostoso. E eu sempre ia para casa e eu tentava entender por que no saco de pão do seu Egidinho estava escrito agradecemos a preferência. Eu não entendi isso, até hoje eu não entendo. Mas eu arrisco dizer que é uma forma dele dizer assim: olha, seja sempre bem-vindo, você
Você é, né, cliente e coisa e tal e coisa. É interessante que essa coisa de preferência, de preferencial, é uma coisa bacana. Aliás, eu já estou começando a me beneficiar disso quando eu vou andar de ônibus, porque agora, além de idosos, gestantes e deficientes, você tem também para obesos, né? Então eu estou começando a ficar bonito na parada. Outro dia eu peguei de ônibus, fiquei sem carro, o sujeito deu lugar para mim no ônibus. Falei, muito obrigado, estou bem aqui. Viu? Com todo respeito. Enfim, quem tem a preferência? O texto que a gente acaba de ler é interessante. Situando um pouco no contexto histórico, Jesus está saindo de Gadara, ele foi expulso, na verdade, de Gadara após libertar o endemoniado. E após uma breve passagem por Decápolis, uma região conhecida por Decápolis, que eram 10 cidadezinhas, Jesus foi calorosamente recebido do outro lado do mar da Galileia, sabe, em Cafarnaum. E quando ele chega, uma multidão se reúne em torno dele, uma multidão de necessitados, muita gente apertando de lá, puxando daqui, mas 2 pessoas, no relato do Marcos aqui, elas se destacam. Jairo, um dos principais da sinagoga, e uma mulher acometida de uma enfermidade hemorrágica. E esses 2 personagens, eles nos apresentam alguns contrastes interessantes. Tenta construir essa cena na sua cabeça. A gente está falando de Jairo, que era um líder da sinagoga, e uma mulher que era anônima e vivia segregada. Jairo era um líder religioso, e ela, uma excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico. Aquela mulher perdera todos os seus bens em vão, buscando a sua saúde. O Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha, que agora estava à morte. E ela, a mulher, ao longo dos mesmos 12 anos, sofrendo com uma enfermidade crônica e grave, que a impedia, inclusive, de ser mãe. Não sei se ela já tinha filhos antes desse texto, ou se veio a ter depois. Fato é que Jairo fez um pedido público a Jesus, e ela aproximou-se de Jesus e tocou silenciosamente, anonimamente, a orla do manto de Jesus, uma parte das vestes, e os 2 casos considerados urgentíssimos, e Jesus atende a ambos. A pergunta é, quem tem a preferência no atendimento de Jesus? Porque a gente tem 2 casos graves. Mas antes da gente refletir de fato acerca dessa pergunta, vamos tentar visualizar bem esse quadro para a gente perceber alguns detalhes importantes que o texto traz para a gente. Então, voltando, Jairo tinha certamente, trazendo para o contexto de hoje, eu imagino um pai que tinha planos para sua filha. Jairo teve a sua filhinha, como eu tenho a minha, de 2 anos e meio, e a gente quer ver a menina realizada, formada, feliz, né? Um bom casamento, quer que ela seja mãe. Mas fato é que o Jairo viveu 12 anos com a sua filha e agora ele está se deparando com a realidade de possivelmente vir a perder sua filha, que está acometida de uma grave enfermidade também. Enquanto Jairo sonhava e brincava com a sua filha num canto da cidade, a poucos metros dali, uma mulher padecia por exatos 12 anos. E note essas curiosidades bíblicas. 12 anos de sofrimento constante, sangrando todos os dias, enfraquecendo cada vez mais. Sabe, 12 anos gastando todas as suas economias, todos os seus recursos, na tentativa de encontrar cura, ou pelo menos um alívio, mas ela faliu e permaneceu doente. 12 anos de sombras, de lágrimas, 12 anos de completa separação, segregação. Enquanto a filha de Jairo estava cercada das melhores intenções e perspectiva de futuro, aquela mulher perdia cada vez mais a sua expectativa de vida. Mas é interessante que o texto dá uma invertida. Porque enquanto uma vivia cada vez mais e a outra morria cada vez mais, de repente a que vivia plenamente agora está diante da morte. E a que morria aos poucos está diante da oportunidade
de voltar a viver de modo digno, de modo voltando para a convivência social, voltando a ter seu contato com os familiares e voltando a participar do culto, enfim. E agora? Quem você atenderia primeiro? Quem tem a preferência? O texto vai dizer para a gente que o primeiro que chegou foi o Jairo. E Jesus foi com ele. No meio do caminho, essa mulher aparece. Então a gente precisa entender aqui esse mecanismo que, na verdade, não apresenta para nós, pelo menos nesse texto, e também nos textos sinóticos a ele, lá em Mateus 9, em Lucas 8, todos os três evangelistas, eles não apresentam para nós uma categoria de pessoas que tem prioridade no atendimento com Jesus, como essa plaquinha aí que a gente tem por atendimento preferencial, idosos, gestantes, enfim, e que é muito, muito bem-vinda, eu que eu diga. Mas o texto apresenta para a gente que existe um modo de ir até Jesus, que encontra preferência de atendimento, entre aspas, não no sentido de ter prioridade, mas no sentido de nos apresentar uma maneira pela qual Deus, entre aspas, Deus prefere, ou seja, Deus coloca para a gente o modo como Deus se apresenta para que a gente mesmo se aproxime dele. E a Bíblia nos ensina isso nesse texto e outros textos que a gente vai buscar auxílio, que existem algumas, então, maneiras, alguns modos de nos aproximarmos de Jesus que a gente acaba tendo a preferência. O primeiro deles, tem preferência quem vai a Jesus movido pela fé. Romanos 5, versículo 1, se você quiser consultar sua Bíblia, diz que nós somos justificados mediante a fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, tenhamos paz com Deus, gloriamo-nos em paz com Deus, traduções equivalentes, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mas justificados, pois, mediante a fé. A fé levou um pai desesperado pela iminente realidade da perda da sua filhinha a buscar atendimento naquele que era o único que poderia resolver o seu problema. A fé levou uma mulher gravemente enferma, sem qualquer perspectiva de vida, a buscar atendimento naquele que era o único que podia resolver o seu problema. E do mesmo jeito, meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero dizer para você que a fé é a única coisa que pode levar você, de fato, a buscar naquele que é o único que pode, de fato, resolver o seu problema, cuidar de você. Nós nos relacionamos com o Senhor pela fé, e isso, queridos, é o primeiro de todos os argumentos. A gente tem, por exemplo, a história de Caim e Abel, lá no comecinho das Escrituras, em Gênesis 4. E esse texto, às vezes a gente cria um preciosismo enorme em torno do texto, a gente fica tentando, não, porque no sacrifício de um tinha isso, no sacrifício do outro tinha aquilo. Só para a gente lembrar, deu um certo dia, deu uma louca nos dois irmãos lá, eles falaram, vamos fazer uma oferta para o Senhor, e a Bíblia diz que um preparou a coisa de um jeito, o outro preparou a coisa do outro jeito, e Deus se agradou de Abel, mas não se agradou de Caim. E a gente começa a fazer conjectura, não, porque a de Abel tinha sangue, porque tinha cordeiro, e tinha derramamento de sangue, a gente começa a criar um tanto de coisa, quando na verdade, o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus vai dizer para a gente de modo claro, pela fé, Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim. Não tem essa história de nhenhenhé daqui, nhenhenhé dali, é pela fé, porque o Senhor sonda o nosso coração, queridos. Então não adianta nada a gente se aproximar de Jesus por meio de rituais, por meio de denominações, por meio de formatos. O primeiro modo que a gente precisa se apresentar diante de Deus é pela fé. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é certeza absoluta das coisas que eu espero, a convicção dos fatos que eu não consigo ver. E ainda em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o autor diz que, de fato, sem fé é impossível relacionar-se com Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quem tem preferência? Quem vai a Jesus? Movido pela fé.
Mas também tem preferência quem vai a Jesus movido para a necessidade. Tem preferência quem vai a Jesus movido pela necessidade, porque em Romanos 5, de 2 a 3, a parte A do versículo, a gente lê que Jesus Cristo, ou seja, por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça a qual estamos firmes, e gloriemos-nos na esperança da glória. E olha o que ele diz agora, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Acesso a Deus, essa é a questão. Jairo era um dos principais da sinagoga, do tipo de gente que você tinha que ligar e marcar horário com a secretária para poder ter uma horinha de conversa com ele. Mas a necessidade fez com que esse homem tão importante largasse toda essa pompa que girava em torno dos principais da sinagoga e fosse humildemente buscar Jesus. Versículo 22. Se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. A mulher enferma, praticamente uma indigente. Do tipo de gente que, para ser atendida, teve que praticamente se arrastar pelo meio da multidão, correndo o risco de ser pisoteada. É assim que a gente visualiza a cena, as pinturas que a gente tem dessa cena, tem sempre uma mulher ao chão. Mas ela foi. Ela se arrasta, mas ela vai, e ela tem acesso a Deus. Novamente, olhando para a carta aos Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16, o escritor diz para a gente assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E o versículo 16 diz: acheguemos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, o que esse texto está dizendo para nós, em outras palavras, é que necessidades, na maioria das vezes, são os instrumentos que Deus usa quando Ele quer se aproximar de nós. Deus lança necessidade na nossa vida para provar o nosso caráter. E na maioria das vezes a gente acaba tendo que se curvar e buscar em Deus. Mas é necessário que a gente se perceba necessitado. Apesar da condição privilegiada de Jairo, ele percebeu que estava necessitado. Ele vai até Jesus porque reconhece que era o último recurso. Do mesmo jeito, aquela mulher, numa condição precária, ela percebe a sua verdadeira necessidade. Eu digo verdadeira necessidade, porque pode ser redundante falar que aquela mulher tinha necessidade. Mas é interessante que Jesus sempre conhece a necessidade e ele sempre pergunta: o que você quer que eu faça? Porque eu desconfio que se Jesus chegasse em mim agora e falasse assim, como ele falou para o cego Bartimeu: o que você quer que eu faça para você? Meu amigo, eu ia falir o céu. Eu ia quebrar a banca, eu ia falar: eu quero um apartamento em Manhattan, um no Batel, o outro nas Ilhas Fiji, eu quero o carro do ano, eu quero um tanto de coisa. Mas não, peraí. A pergunta é: qual é a sua necessidade? Eu ia quebrar o céu mesmo. Porque às vezes eu não me dou conta das minhas reais necessidades. A necessidade leva a gente a ter preferência no atendimento. Terceiro, quem tem preferência no atendimento? Quem vai a Jesus movido pela esperança. Romanos diz que a tribulação produz perseverança. Eu acho que eu pulei aqui. Perseverança. A tribulação produz perseverança. E a perseverança é experiência. Ao que parece, não deve ter sido tarefa fácil para aquela mulher fraca, debilitada, aproximar-se de Jesus. Quanto mais chegar ao ponto de tocá-lo nas suas vestes. Mas ela foi. Ela não olhou para as suas limitações. Ela tinha plena consciência da sua necessidade, como eu acabei de dizer, mas ela também
enxergou uma oportunidade. E oportunidade, queridos, move a perseverança. Quando a gente vê uma oportunidade, a gente começa a recobrar força de onde a gente não tem. Às vezes a gente está ali até meio desanimado, mas quando a gente vê uma luz no fim do túnel, a gente pega aquele gás de volta e a gente vai correndo. E a gente dá um jeito. De igual modo, Jairo foi até Jesus, fez um pedido e foi atendido. Mas, no meio do caminho, uma mulher interrompeu a comitiva dele. Nota, nós não vemos o Jairo acabrunhando Jesus, reclamando: Jesus, vamos logo, minha filha vai morrer. Jesus. O Jairo some. É uma necessidade urgente, de repente aparece outra, e a narrativa dos 3 evangelistas se volta toda para aquela mulher, e depois que o problema da mulher é resolvido, volta para Jairo. E nesse interim, Jairo vive uma experiência fantástica. Voltando ao texto de Romanos, a tribulação produz perseverança, a perseverança gera experiência. O que aconteceu com Jairo? Ele que estava com a expectativa de que Jesus chegasse na sua casa e fizesse um milagre, ele acaba tendo a sua perseverança alimentada por ser testemunha ocular de um milagre. Enquanto ele esperava o milagre, ele viu o milagre na vida de quem estava perto dele. E na maioria das vezes, a gente sofre quando a gente não vê as coisas acontecendo na nossa vida, mas a gente não cresce, porque a gente não presta atenção nos milagres que estão acontecendo na vida de quem está do nosso lado. E isso é fundamental para alimentar a nossa perseverança, queridos. E agora sim, invertendo ali, voltando à inversão que eu fiz, do mesmo jeito também, quem vai a Jesus movido pela esperança, também tem prioridade no atendimento. Seguindo o embalo de Romanos, que diz para a gente que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência, diz que a experiência produz esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Queridos, na equação bíblica, perseverança gera experiência. E a experiência alimenta a esperança. O profeta Jeremias, no livro das Lamentações, capítulo 3, versículo 21, ele faz uma oração que eu e você precisamos aprender a fazer. Principalmente em tempos difíceis como desses 2 personagens bíblicos, como aquelas que ocorrem também na nossa vida. Ele diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu preciso alimentar o meu coração e minha mente com aquilo que me faz olhar para o meu Redentor, que me faz olhar para aquele que é soberano, como a gente acabou de cantar. Essa é a típica oração daquele que viveu uma experiência com Deus. Quem vive uma experiência com Deus, ele sofre, dói, machuca, ele é tomado pelo medo, mas justamente porque ele viveu uma experiência com Deus, em seu coração, o seu coração não está tomado por isso. A experiência adquirida na caminhada e naquilo que ele viu Deus fazendo, isso gera esperança no seu coração. Olha para o texto, o Jairo foi movido pela fé ao ir até Jesus. O Jairo estava cônscio da sua real necessidade. O Jairo se manteve perseverante. O Jairo foi testemunha ocular do milagre na vida daquela mulher enferma. Isso tudo gerou paz e, sobretudo, esperança no seu coração. Ele segue firme. De igual modo, a mulher, movida pela esperança, tirou força de onde não tinha, se arrasta até Jesus, porque sabia, o texto diz: eu sei que se eu apenas tocar a orla do seu manto, eu sei que se eu apenas tocar ele, se eu apenas tocá-lo, eu ficarei curada. Onde é que está a sua esperança? Quantas vezes você vai orar ao Senhor esperando ter preferência de atendimento, mas o seu coração não tem mais esperança? Então são palavras vãs. O apóstolo Paulo vai dizer que se a nossa esperança, se a nossa expectativa, se aquilo que a gente sonha se reduz apenas àquilo que a gente pode ver, e nós ouvimos um sermão domingo passado sobre esperança, nós somos os mais infelizes. Em último lugar, quem tem preferência de atendimento é quem vai a Jesus movido pela disponibilidade, pela fé, pela necessidade, pela perseverança.
pela esperança, mas também pela disponibilidade. Versículos 33 e 34 de Marcos. Então a mulher, atemorizada e cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então ela ouviu o seguinte de Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Fica livre do teu mal. Toca a vida, minha filha. Bola para frente. E o Jairo? A despeito desse episódio, o Jairo continuava ali, observando tudo aquilo. De repente chegou o pessoal da sua casa. Ô Jairo, foi. Não adianta mais. Deixa Jesus seguir o caminho dele. Jesus olha para o Jairo e fala assim: não tema, Jairo. Crê somente. Para crer, queridos, é preciso ter disponibilidade. Todos os milagres que a gente tem narrado tem sempre uma voz ativa de Jesus dizendo: levanta, vê, vem, vai. Não que isso seja matéria-prima para o milagre, não é isso. Mas é necessário que o Senhor espera de nós disponibilidade para que a gente possa viver o milagre. Eu sou capaz de dizer para você que Deus, de repente, já tem feito milagres na sua vida que você não percebeu, que você não está disponível a tocar a vida. A estrutura negativa e pessimista em torno da tragédia toma conta de você de tal forma que você não está vivendo. Quantos milagres o Senhor está fazendo na sua vida? Falta disponibilidade. Não crê, não tema, Jairo. Crê somente, versículo 36. E Jairo creu. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus oculta os seus propósitos, nós precisamos continuar vivendo pelas suas promessas. A Bíblia não fala de respostas, a Bíblia fala de propósito. A Bíblia não fala que a gente vai entender tudo que Deus vai fazer, muito menos compreender o tempo que Deus vai fazer, mas a Bíblia sempre fala assim: crê que eu faço, eu sou o que sou. Crê somente. Então Jairo voltou para casa, levou Jesus consigo, porque Jairo sabia que a sua filha estava morta, mas ele vai. E Jairo permanece firme do lado de Jesus. E isso, ao que parece, lhe foi suficiente para ver aquilo de mais grandioso que poderia ter acontecido naquele dia, ou naquela tarde, ou naquela noite. A sua filha se levantou, saudável, curada, vivinha da Silva. Talitá cumi. Onde que vocês estão? O pessoal chega a caçoar de Jesus. Gente, ela não está morta, não, ela está dormindo. Dormindo. Ainda vem tirar onda com a nossa cara, no meio do sofrimento. Eu te mando. Levanta. Disponibilidade. E por último, Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse de tudo isso e mandou que dessem de comer para a menina. Cuida dela. Eu desconfio, queridos, que às vezes a gente não vive grandes coisas que Deus tem para nós porque nos falta disponibilidade. Às vezes não falta fé, não falta esperança, não falta consciência da necessidade, mas falta disponibilidade. Quantas vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero te servir de um jeito, de outro, seja na alegria, igual um casamento. O reverendo Mário Freitas falou uma coisa que me confrontou demais aqui há 3 domingos atrás. Falou: eu sempre criei no meu chamado enquanto tinha dinheiro. Quando não tinha dinheiro, eu era tomado por incredulidade. Não é assim que as coisas acontecem. Não existe um padrão de preferência, mas existe um modo de se apresentar diante de Deus. No Antigo Testamento, o Senhor diz isso para o seu povo: com o que vocês estão se apresentando diante de mim? Quem mandou vocês se apresentar diante de mim com esse tanto de parafernália toda? Quem mandou o simples entrar na minha presença? O simples, sabe aquela coisa de corpo presente? Quem mandou? Quem pediu isso de vocês? Não é isso que eu quero, não, gente. Eu quero disponibilidade, eu quero conversão, eu quero transformação, eu quero sinceridade. A mulher samaritana vem para conversar com Jesus com métodos
Quando ela percebe que ela está diante de um profeta, de alguém que talvez seria até o Messias, a coisa ainda estava meio bagunçada para ela, ela fala: Senhor, então me diz uma coisa, é lá que adora ou é aqui? Jesus fala: não é lá nem cá, minha filha, é aqui, ó. É em espírito e em verdade, é com integridade. E é isso que a gente aprende com esse texto. Uma coisa parece que vai atropelar a outra. A agenda de Jesus parece que entrou em conflito aqui. E agora quem que eu atendo? Uma ou outra. Não tem essa para Deus. Não tem essa. Então você precisa parar de ir até Deus pensando que você está incomodando Jesus. Pensando que Deus não tem tempo para você. Você tem que ir até Jesus com disponibilidade de viver o que Ele tem para você. Independente do tempo ou de como Ele vai fazer isso na sua vida. Quem tem preferência? Quem vai a Jesus com fé, movido pela necessidade, pela perseverança, com o coração cheio de esperança e cheio também de disponibilidade. Que Deus nos abençoe e que a gente possa caminhar com preferência, de preferência, melhor dizendo, dessa forma com Jesus. O hino 314, diligência, que tem a ver com o que a gente acabou de ouvir, é um convite para você ficar de pé e a gente cantar esse hino. Ouve a voz divina, clama quem deseja trabalhar. Vastos campos nos convidam, hoje entremos a ceifar. Incessante o mestre apela, chama obreiros para si. Quem responderá dizendo: manda-me, estou pronto aqui. Corre, aponta aos pecadores o benigno Salvador. Vai, conduz os cordeirinhos ao regaço do pastor. Leva as almas doloridas, novas de consolação. Vai, proclama a todo mundo em Jesus a salvação. Oh, não digas ocioso, eu não tenho o que fazer. Eis os povos que padecem, multidões a perecer. Olha o mestre a convocar-te, ouve a voz chamando a ti. Oh, responde sem demora, manda-me, estou pronto aqui. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, porque o Senhor preferiu a nós. O Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, e nós, às vezes, preferimos outras coisas do que ao Senhor. Nos ajuda a tê-lo como nossa fonte única e principal de recurso, de onde vêm todas as outras. E que, ó Deus, essa nossa aproximação seja como a de Jairo e a daquela mulher, motivados ou movidos pela fé, cônscios da nossa necessidade, da nossa carência. Deus querido, com o coração disposto à perseverança, cheio de esperança, e disposto também, ó Deus, a viver para Te adorar, para Te servir, para sonhar, ó Deus, as coisas do Senhor, para dar vida aos planos do Senhor para a nossa vida. Fortalece-nos, ó Deus, fortalece o nosso coração nessa noite, para que saiamos daqui motivados
E partamos então para uma semana que reserva os seus cuidados, momentos felizes, momentos nem tanto, mas que em todos eles nós estejamos com o nosso coração aberto para entender o que o Senhor está fazendo ali, para que então tudo que em nós seja gratidão e adoração ao Teu nome. É no Teu nome também, ó Pai, que nós agradecemos, porque falaste conosco, ministraste o nosso coração e alimentaste a nossa alma. Muito obrigado em Cristo Jesus. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas, os dons, o acolhimento, o encorajamento, o poder do Espírito Santo de Deus, repousem sobre ti permaneça para sempre, até o dia que você vai vê-lo pessoalmente. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, querido. Se você quiser, aqui no salão ao lado, tem um cafezinho, um lanchinho, você pode exercitar um pouco mais a comunhão antes de ir embora. Uma boa semana a todos, que Deus abençoe. Boa semana para você que está nos assistindo pela internet, que o Senhor te abençoe para uma ótima semana, em nome de Jesus.